Texto fora do seu contexto é pretexto para heresia. É exatamente. Essa é a frase que eu mais escuto aqui no canal, quando os cristãos não têm argumentos para justificar aquilo que eu apresento, e aí para desmerecer todo o estudo que eu trabalho aqui com vocês, eu apresento neste canal, eles se utilizam desta frase. Fernando, texto fora do seu contexto é pretexto para heresia. Por mais que eu leia o capítulo inteiro, tanto o que eu estou lendo, quanto o anterior e o posterior. Eu posso ler tudo. Posso ler o livro inteiro que eu estou apresentando. O crente, para justificar a tua fé e defender a Bíblia como palavra de Deus, ele vai usar esta frase. Texto fora do seu contexto. É pretexto para se formar uma heresia. Mas quando se trata de personagens que estão inseridos dentro da Bíblia, livros que estão escritos dentro da Bíblia, quando se utilizam texto fora do seu contexto, aí não é heresia, crente. Quando um escritor da narrativa da Bíblia se utiliza de um versículo isolado, de uma frase isolada, aí não é texto fora do seu contexto? Como que você julga essa situação, então? Eu leio 5, 10 capítulos, 20, 30 capítulos, versículos. Aí, quando o escritor se utiliza de um texto isolado, aí não. Aí não é heresia, porque está dentro da Bíblia. Então, eu vou provar para você, dentro desse vídeo, que o texto fora do contexto acontece quando as palavras de uma parte das partes que propõem a discussão são retiradas do seu ambiente original e sem contexto pode se dar mal interpretadas. Aparecem de diversas maneiras destes trechos que são cancelados do seu contexto até a mensagem que são compartilhadas, sem considerar a intenção do autor. Então eu vou provar para vocês que o livro de Atos dos Apóstolos mente, cometendo heresia, tirando o texto do seu contexto. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, Atos capítulo 8. Vamos fazer a leitura aqui. Eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu falei na narrativa do início, na apresentação, da mentira de Atos dos Apóstolos, tentando encaixar Jesus lá em Isaías, capítulo 53. E olha o que vai dizer o texto. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Mas o Espírito Santo não poderia ensinar o etíope? Aonde está? Tá vendo a mentira aqui do Espírito Santo? Que não existe Espírito Santo? Porque me parece que o cara tá tentando entender ali o que está escrito no texto de Isaías, mas o próprio Espírito Santo não dá revelação para quem está lendo. Aí ele precisa de um terceiro para ensinar uma heresia. E olha que o escritor da narrativa de Atos, vamos colocar aqui que é Felipe que está ensinando o cara. Olha o que o Felipe vai ensinar uma heresia para este cara que foi adorar lá em Jerusalém. E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Então, presta bem atenção. O cara, ele está lendo esse trecho, aí Felipe vai interpretar o versículo aqui fora do seu contexto. Lembra do início que eu apresentei?
texto fora do seu contexto é pretexto para heresia, se criam teses, teorias, pregações que se tornam grandes heresias, então o escritor de Atos dos Apóstolos, ele vai tirar um versículo fora do seu contexto, lá de Isaías 53, para dizer que cumprimento é Jesus. Presta a heresia que vai acontecer aqui. Na sua humilhação, e no lugar que ele lia está esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Mentira. Eu vou apresentar para vocês aqui que é mentira esse aqui, onde eu sublinhei para vocês de amarelo. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus, dando a entender que o cumprimento desta passagem de Isaías 53 é Jesus. Mas vamos ver aqui vários problemas dentro dessa narrativa. Se você der um Google aí e apresentar de qual citação está dizendo Atos capítulo 8, vai dizer o seguinte: olha, comentaristas, Isaías 53, versículos 7 e 8, da onde que o escritor de Atos tira essa passagem. Ele foi liderado, esta citação é tirada literalmente da Septuaginta, varia muito pouco do hebraico, tem sido quase universalmente entendido que este lugar se refere ao Messias, e Filipe expressamente aplica a ele. A palavra foi conduzido implica que ele foi conduzido por outros, que ele foi levado como ovelha, é levado a ser morto. A ideia geral é de mansidão e submissão quando ele foi levado à morte. Uma descrição que se aplica de uma maneira muito impressionante ao Senhor Jesus. Então, o próprio comentarista aqui, se der um Google, ele vai falar que é Jesus porque ele é um apologeta. Por quê? Foi ensinado de forma errada, porque se tira texto fora do seu contexto. E caras assim, teólogos de universidades, porque querem defender que Jesus é o Messias, tira versículo do seu contexto. Mas vamos lá. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Vamos ver se isso é verdade? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Será que isso é verdade? Ele não abriu a sua boca? Quando Jesus foi lá para o Sinédrio para ser julgado, ele não abriu a sua boca? E aqui não está dizendo que muitos malabaristas, aí nos comentários, no Google, em vários lugares, diz que ele não abriu a sua boca para não reclamar, para murmurar. Não. Aqui está dizendo ele não abriu a sua boca, tanto para reclamar, tanto para falar alguma coisa, para justificar, ou para repreender, ou para dar ensinamento. Não. Aqui diz, ele não abriu a sua boca. E muitos distorcem o texto. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Vamos ver se tudo isso aqui que está sublinhado de amarelo é a verdade absoluta? Se encaixa em Jesus? Mateus capítulo 26, 63 e 64 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, guardava silêncio. Beleza, se ele guardasse silêncio, ele estaria se cumprindo. Ele seria o que estava ali de Isaías 53. Vamos ver se continua. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo é um enviado, o Messias. Aí disse-lhe Jesus: ué, mas aqui ele não abriu a sua boca, então não é Jesus. E aí, crente, como que você vai defender isso aqui? Ele não abriu a sua boca. Jesus abriu a sua boca ou não? Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, Jesus falando, porém,
que vereis em breve o Filho do Homem, se retratando a ele, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Para quem Jesus prometeu esta passagem? Para o sumo sacerdote Caifás e para todos que estavam ali no Sinédrio. Digo-vos, Jesus está sendo julgado, e Jesus se refere para eles, não para 2024. Digo-vos, porém, que vereis vocês, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Pergunta que não quer calar. Responda essa, crente. Quando isto se cumpriu, sendo que Caifás morre no ano 37 e não viu Jesus vindo nas nuvens assentado à direita do poder? E aqui a passagem está dizendo assim: nem houve engano na sua boca. Não houve engano na sua boca? Jesus mentiu aqui, porque Jesus jamais cumpriu para todos aqueles que estavam ali no Sinédrio fazendo o seu julgamento. E detalhe, Jesus abriu a sua boca para fazer com que, mostrar para eles que haveria um juízo e que eles veriam Jesus vindo nas nuvens do céu, assentado à direita do Todo-Poderoso. Quando foi que Jesus veio nas nuvens do céu? Você que pega a Bíblia como literal, que Jesus virá numas nuvens, Jesus virá sentado à direita do Todo-Poderoso, junto com os seus anjos. Quando que Jesus cumpriu isso daqui? Naquele século, porque Jesus promete para eles que estavam no seu julgamento, não para nós, não para o futuro. É naquele contexto, naquela época. Detalhe, lembra do texto fora do seu contexto gera pretexto para heresia? Exatamente. Em qual contexto cultural e histórico Jesus está profetizando isso daqui? Prometendo isso daqui? Para o contexto da sua época, para Caifás, para Anás, para todos que estavam no Sinédrio julgando-o. Jesus cumpriu isso daqui? Não, né, meu querido? Então não houve engano na sua boca? Não, mentira é o quê? Deus Jesus mentiu nessa passagem e em várias outras também, ok? Então vamos para mais um aqui. Ele não abriu sua boca? Abriu. Ele fez uma ameaça para quem estava ali no seu julgamento. Vamos para mais outro problema? A sua sepultura com os ímpios? Peraí, então, Jesus está chamando a alguém que era seu discípulo como ímpio? E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, o José de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Peraí, então Jesus foi contado com um ímpio que era seu discípulo? Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus para enterrar Jesus no seu túmulo. E pediu o corpo para Jesus. Então Pilatos mandou o corpo que lhe fosse dado. Ué, e puseram a sua sepultura com os ímpios. Mas a sepultura lá não era do seu discípulo? Então o seu discípulo era um ímpio? Então eu provei aqui várias mentiras, que Jesus abriu a sua boca, então ele não se encaixa em Isaías 53, eu vou apresentar mais provas para vocês ainda. Jesus não foi colocado na sepultura com os ímpios, não, porque era seu discípulo que emprestou o túmulo ali, e também Jesus mentiu ali, que não houve engano na sua boca. Agora vamos lá. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Verá a sua posteridade, a sua descendência. Onde Jesus teve descendentes, foi casado e teve filhos? Outra coisa também, vírgula. Prolongará os seus dias. Aonde os dias de vida de Jesus foram prolongados? Eu estou lendo o contexto do que Atos dos Apóstolos tirou o versículo isolado. Eu estou aplicando o contexto. O contexto de Isaías 53, que Atos isola o versículo, diz que Jesus, vamos colocar Jesus. Jesus vai ver os seus descendentes. Exatamente. Vai ser filhos, nascimento, descendência. Quando Jesus casou e teve filhos? Quando que a vida de Jesus foi prolongada, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quando Jesus prosperou com a sua descendência, os seus dias e as suas riquezas? Quando? Este é o contexto, mas Atos dos Apóstolos vai mentir e tirar versículos para poder encaixar Jesus, porque é o escritor da narrativa que está construindo a sua história. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito.
Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos. Quando foi que Jesus recebeu a parte de muitos? Aqui está falando de riqueza, prosperidade. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Quando foi que Jesus recebeu riquezas, despojos e repartiu com os poderosos? Responda essa crente, sem manobras. Para responder todas as perguntas aqui de Isaías 53, eu já tenho um vídeo aqui, se Jesus é o servo sofredor, quem é o servo sofredor? Tem um vídeo aqui de quase 2 horas, eu e o João Arinaldo, apresentando ali um vídeo. Tem no canal também Teologia Reflexiva e História com o João Arinaldo, onde apresentamos essa semana passada vários versículos de quem é o servo sofredor e que jamais é Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Acabei de esfregar na sua cara. E agora, você não vai dizer que Atos dos Apóstolos tirou o versículo fora do seu contexto, cometendo heresias? É muito fácil querer ficar apontando o erro dos outros, sem justificativa, sem comprovação nenhuma do que eu faço isso, mas quando a sua Bíblia comete essa heresia, você não acusa a Bíblia. Acusa a Bíblia que comete heresia, que tira texto fora do seu contexto, crente. Aí é fácil, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.